Salve galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou, novamente, boa madrugada. Pessoal, vocês já estão acostumados com a nossa grande introdução, mas para quem está aqui pela primeira vez assistindo essa aula, eu sou o professor Marco Aurélio Souza Mendes e minha matéria se chama Direito Administrativo. Estamos caminhando, mais uma vez, no nosso progresso sobre direito administrativo no cerne da questão. E o que é o cerne da questão? Já que você, às vezes, está aqui pela primeira vez e não conhece as nossas aulas. O cerne da questão se trata em selecionar os temas que pontualmente aparecem nas provas. Então, correlacionamos uma aula onde fazemos ligações entre doutrina e jurisprudência e legislação com base na contextualização das provas objetivas, subjetivas e, inclusive, prova oral dos concursos públicos do nosso país. Enfoque, claro, para carreiras jurídicas. Pessoal, na aula de hoje, estamos na aula de número 15, nós trataremos sobre o tema de bens públicos. Inicialmente, pessoal, gostaria de fazer uma introdução que, para esse tema, é muito importante, mas ela serve não só para bens públicos. Na realidade, eu acredito que ela servirá para o seu estudo em qualquer tema de qualquer matéria. Veja, pessoal, nosso tempo aqui na aula, em média, costuma durar de 40 minutos a 1 hora, quando a depender da complexidade ou da extensão do tema. Notadamente, vocês sabem que com os concursos de alto nível e a depender do grau de exigência e de profundidade, 40 minutos e 1 hora você não consegue abordar todo o conteúdo que se existe de uma disciplina. Mas, pessoal, essa nem é a intenção de uma aula, e digo mais, de uma boa aula. Por quê? Para isso, nós temos diversos materiais de apoio, como, por exemplo, os cadernos que são enviados em conjunto com essa aula, onde colocamos a legislação e jurisprudência correlata. Vocês possuem também as indicações bibliográficas de doutrinas que vocês mais se afeiçoam, como, por exemplo, na minha disciplina, nós citamos no começo do nosso curso o professor Rafael Carvalho como indicação bibliográfica, mas também temos outros, como José dos Santos Carvalho Filho, ou mesmo o Maria Silva. Alguns preferem esses dois autores por afinidade de leitura, mas enfim, existe também uma bibliografia que você adotou ao começar a estudar a disciplina de Direito Administrativo. E não podemos esquecer também que nós temos os informativos que vocês possivelmente devem estar estudando pelo Dizer o Direito, e se não estão, que comecem a estudar pelo Dizer o Direito e seus comentários, e claro, a legislação, que é uma das ferramentas mais importantes para se progredir na primeira fase. Perceba, então, que cada etapa da matéria disciplina um determinado tipo de conteúdo e que você não vê a mesma coisa em cada tipo de material. Então, o papel da aula não é eu ficar, por exemplo, expondo ipsis literis o que são as emendas dos informativos, ou ficar aqui lendo com vocês artigos da legislação correlata da nossa matéria, ou ainda ficar aqui lendo conceitos da doutrina. Para isso, vocês têm todos esses materiais que eu citei, inclusive o resumo de apoio. O papel da aula é fazer ligações lógicas entre este conteúdo, correlações lógicas e explicar entendimentos basilares para que vocês consigam caminhar sozinhos no estudo do assunto. Então, imagine que a aula ela tem dois papéis. Um primeiro, de conseguir contextualizar o tema de uma maneira básica dentro da mente de vocês, para que vocês consigam entender sobre o que se trata o assunto. E, em segundo lugar, tem a ideia também de apresentar alguns raciocínios e induções lógicas que possivelmente sozinhos vocês não conseguiriam com facilidade. Então, a aula e o bom professor serve como um grande facilitador para que vocês possam alcançar esse tipo de raciocínio. Raciocínio este que é onde você eleva seu nível da matéria. Então, por isso que uma boa aula tende a explicar isso. Veja, então, no nosso tema hoje, pessoal. O que nós vamos tratar? Bem, retomo que trataremos sobre bens públicos. Então, tomando o gancho daquilo que eu iniciei na exposição para vocês, vamos pensar sobre como será a nossa aula. Veja, bens públicos é um tema que, notadamente, ele possui uma base primária legislativa. Por quê? A disciplina dos bens públicos, ela vem majoritariamente disciplinada por dois grandes diplomas legislativos. Em primeiro lugar, a Constituição Federal, que disciplina principalmente um rol dos bens da União,
E depois nós temos também conceitos genéricos sobre a dominialidade da administração pública a respeito dos bens, que está disposto no Código Civil, exatamente no seu artigo 98. Então, veja, que a nossa matéria passa por um pressuposto legal. E eu não vou ficar aqui lendo esses referidos dispositivos de lei, pois é algo que vocês podem fazer em conjunto com esta aula, pausando agora e dando uma primeira lida na Constituição e no Código Civil, e depois vocês podem, posteriormente a essa aula, ler os artigos que eu citei. Porém, cada dispositivo possui um determinado comentário ou interpretação oriunda da jurisprudência, visto que os bens públicos atraem a aplicabilidade de diversos temas correlacionados ao direito público, como alienação, licitação, concessão, podemos também tratar sobre parcerias públicos-privadas, tratar também sobre ato administrativo a respeito de autorização e permissão. Então, pessoal, veja que são temas transdisciplinares ou mesmo interdisciplinares dentro do próprio direito administrativo que trata dos bens públicos. Portanto, este é o objetivo da aula. Nós percorreremos os tópicos em espécie do nosso material, dizendo sobre essas intercorrências que o bem público atrai dentro da disciplina do direito administrativo. Portanto, vamos começar agora a nossa exposição, pessoal. Abrindo aqui o nosso material, vocês podem ter percebido que eu iniciei com vocês a recomendação da leitura do artigo 98 do Código Civil, porque é ele que traz a respeito da titularidade e qual o critério adotado para se definir um bem público e um bem privado. No nosso ordenamento jurídico, o critério adotado foi o critério da titularidade da pessoa para a qual pertence esse bem. Então, é um critério simples. Via de regra, bem público será todo aquele bem que pertence a uma pessoa jurídica da administração pública, seja de regime de direito público ou de direito privado. Então, via de regra, todo bem que compõe a administração pública é um bem público. Entretanto, pessoal, este conceito ele não abarca um tipo de bem que surge principalmente quando nós temos a reforma administrativa depois de 98, que incide uma pluralidade de contratos de concessão e permissão de serviços públicos, onde a iniciativa privada começa a ocupar um espaço maior na prestação de serviços públicos. São, então, bens que são particulares, por exemplo, das empresas concessionárias ou permissionárias, mas que estão afetados a um interesse público, por exemplo, o interesse da prestação de serviço para o qual ela está correlacionada, afetada. Veja que nós trataremos sobre o que é o conceito da afetação ou desafetação de bens públicos. Por isso eu preferi falar a palavra afetada para que vocês já comecem a tomar uma familiaridade com estes termos, que serão muito importantes no decorrer da nossa aula. Mas então, pessoal, retomando o nosso assunto, tais bens privados que estão atrelados a uma funcionalidade pública dessas concessionárias e permissionárias, esses bens, eles seguem a lógica do regime privado, por exemplo, numa eventual execução, ou nós teremos um regime mais protetivo e que correlaciona dentro do direito público? O que ocorre é que esses bens, apesar da titularidade ser ainda de uma pessoa jurídica de direito privado, ele não se põe como suficiente para classificá-lo como um bem público, visto que o critério da titularidade não abarca tais entidades. Então, nós podemos dizer que, modernamente, além do critério da titularidade, nós também adotamos um critério da funcionalidade do bem. Por que funcionalidade? Porque, apesar destes bens serem privados das concessionárias e permissionárias, eles não podem, via de regra, ser penhorados ou expropriados como qualquer bem privado. Pois se você tivesse essa prerrogativa desses bens, você prejudicaria muito o interesse da coletividade, porque você causaria uma interrupção de um eventual serviço público essencial. Então, tais bens, apesar de não serem públicos da sua natureza, porque eles não obedecem ao critério da titularidade, eles são públicos pelo seu critério de funcionalidade, pois eles exercem e cumprem um papel na sociedade que vai ao encontro do interesse público. Tá certo, pessoal? É nesse sentido também que a 4ª Jornada de Direito Civil editou um enunciado, e eu trouxe até para que vocês lessem depois no material, que ele esclarece muito,
que se diz: o critério de bens indicados no artigo 98 do Código Civil não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o bem pertencente à pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos. Então, veja, regra, adotamos o critério da titularidade, pois ele está presente no artigo 98 do Código Civil, porém, modernamente, temos que discutir que o critério da titularidade já se mostra insuficiente, devendo-se, então, adotar para algumas entidades, principalmente concessionárias e permissionárias, o critério da funcionalidade, em que se interpreta o artigo 98 do Código Civil com base no interesse público. Tá certo? Pessoal, então, prosseguindo na nossa exposição, quando nós tratamos sobre bens públicos e agora explicamos e vocês entendem sobre o que se trata um bem público e qual é o conceito que adotamos no nosso ordenamento, temos então que dizer sobre classificações a respeito do domínio que a administração pública exerce neste bem. Por quê? Via de regra, quando nós temos um particular e ele possui um bem particular, o domínio ele é algo muito lógico, porque quando você estuda no rol dos direitos da propriedade, lá no Código Civil, você vai entender que a propriedade é composta de alguns atributos. Dentre estes atributos, há o domínio, ou seja, o exercício de um poderio físico, caso ele tenha posse direta, ou um domínio indireto, ou seja, caso ele tenha uma posse indireta do bem do qual ele é proprietário. Então, o domínio acaba sendo mais como uma relação jurídica que este particular exerce sobre o seu próprio bem, seja através de um domínio por posse direta ou por posse indireta. Quando nós tratamos da administração pública, ela também exerce um caráter de dominialidade sobre seus bens. Mas a administração pública tem uma diferença um pouquinho mais peculiar do que os particulares. Por quê? Ela exerce alguns domínios diferentes e em graus diversos. Por quê? Ela tem um domínio específico sobre seus bens, mas ela também tem um domínio geral sobre todos os bens que se encontram no seu território. Por exemplo, imagine que nós estamos aqui no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo tem a sua própria propriedade. Por exemplo, alguns prédios que ele detém, onde ele instala seus órgãos públicos, alguns imóveis que ele possui principalmente para o quesito de investimento e promoção do interesse público e social, mas também o Estado de São Paulo possui como integrante os bens particulares, ou seja, o seu carro, a sua casa, a sua fazenda, o seu sítio, a sua chácara, ou o seu avião, o seu iate, tudo isso que se encontra dentro do Estado de São Paulo, está sob o domínio do Estado também, apesar de do bem ser seu, de você ser o proprietário destes bens, por ele estar em território estatal, ele tem que respeitar, por exemplo, algumas normas urbanísticas, normas ambientais. Então, existe um domínio genérico do Estado na tutela destes bens. É aí, então, que surge uma diferença de caracterização da dominialidade dos bens pelo Estado, que é muito importante que vocês saibam, porque volta e meia ela é cobrada em provas. E é importante ainda que vocês entendam essa dominialidade, porque ela vai ser necessária quando nós dissecarmos alguns aspectos da propriedade estatal. O primeiro domínio, então, que é este domínio geral que o Estado possui, por exemplo, a prerrogativa de salvaguardar a incolumidade dos bens de todos os cidadãos ou de intervir nestes bens, eventualmente, quando surge o interesse público. Lembre-se, por exemplo, das aulas que nós tivemos sobre intervenção do Estado na propriedade. Esta prerrogativa que o Estado possui, nós denominamos de domínio eminente. Então, domínio eminente é aquele domínio em que o Estado possui uma prerrogativa de intervir por algum motivo em todos os bens que se encontram no seu território. Por outro lado, dos bens que são de titularidade da administração pública, e aí nós estamos nos referindo agora aos bens públicos pelos quais nós mencionamos no tópico antecedente desta exposição, o domínio que o Estado exerce sobre esses bens é o denominado domínio patrimonial, pois o domínio patrimonial ele se correlaciona com o efetivo exercício do direito de propriedade do Estado sobre os seus bens, ou seja,
retornamos ao que explicamos anteriormente sobre o critério da titularidade do direito de propriedade do Estado. Tá certo, pessoal? Então, guardem que nesta aula de hoje, o interesse em trabalhar não é sobre o domínio eminente. O domínio eminente nós estudamos quando estamos diante das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, domínio eminente nós já estudamos quando falamos sobre servidão, limitação administrativa, ocupação temporária, desapropriação, tombamento, enquanto que a aula de hoje vai se tratar em especificamente trabalhar os bens públicos que se relacionam com o chamado domínio patrimonial do Estado. Tá certo, pessoal? Então, vamos prosseguir. A partir do momento que nós definimos qual é o grau de domínio que o Estado exerce sobre seus bens e quem são os detentores dos bens públicos, nós temos agora que definir algumas divisões por qual esses bens públicos eles se multiplicam no ordenamento jurídico. Por quê? O Estado ele exerce diversas funções. Funções essas que, ora, estão mais atreladas com o seu interesse próprio administrativo e, ora, estão mais relacionadas com o interesse da coletividade. E, ora, está correlacionada meramente com manutenção de sua própria existência, ou seja, a própria acepção patrimonial do Estado. Então, a depender de qual será o exercício de funcionalidade para qual o Estado dá ao seu bem, o bem terá uma classificação diferente. E esta classificação é importante porque implicará em algumas prerrogativas e sujeições por qual esse bem passará na relação com outros particulares. Então, vamos agora imaginar situações diversas para que o exemplo leve vocês a induzir o conceito. O Estado pode ter a titularidade de um bem que seja um bem coletivo e que não há um exercício de funcionalidade específica, ou seja, o bem pode ter múltiplas funções genéricas, como, por exemplo, bens correlacionados à função urbanística. Imagine praças, recintos abertos de encontros da coletividade, como recintos de exposições, recintos esportivos. Temos também, por exemplo, a questão de locais em que se tem galpões públicos para, por exemplo, instalação de comerciantes ambulantes. São locais que possuem uma determinação genérica. E, via de regra, as pessoas não pagam para entrar, porque é uma finalidade de uma utilização comum e geral. Imagine, você se lembra de algum momento em que você pagou alguma coisa para ir a uma praça da sua cidade ou de outra localidade que você visita, ou mesmo que seja um local famoso. Imagine essas grandes capitais, onde geralmente as praças possuem monumentos históricos, e então elas são pontos turísticos. Mas dificilmente você vai lembrar de ter pagado alguma contribuição ou ter pedido uma autorização para entrar nesse bem. Talvez, no máximo, se é uma igreja ou algum lugar que está localizado nessa praça, você pode ter pagado para entrar no ingresso, mas a praça em si você usou de maneira comum. Veja, então, que usar de maneira comum, usar de maneira geral, nos dá a primeira classificação, ou seja, o Estado possui um determinado grupo de bens em que ele não dá um uso específico, ele dá um uso geral e comum para o qual a coletividade se beneficia na utilização pela sociedade em geral. Então, tais bens, nós mencionaremos que eles são os chamados bens de uso comum. Agora, por outro lado, nós temos alguns bens em que o Estado dá uma finalidade específica, ou seja, ele foi construído para uma finalidade determinada. Por exemplo, o Estado ele pode construir um prédio, ou imagine que ele pode alugar também um lugar, mas que este lugar servirá à administração pública e à sociedade para funcionar uma escola, para funcionar um hospital, para funcionar, por exemplo, uma casa de shows populares, ou, por exemplo, para funcionar um local de ocupação de órgãos e secretarias da administração pública, seja ela municipal, seja ela federal, seja ela estadual. Então, um uso específico. Então, o uso específico
nos dá a ideia de que este bem tem uma prerrogativa de especialidade no exercício da sua função dentro da coletividade. É por isso, então, que este grupo de bens que eu mencionei, como, por exemplo, o hospital público ou a escola pública, ou mesmo as repartições da administração pública, elas são denominadas de bens de uso especial, pois tais bens possuem uma função específica na prestação do serviço para a coletividade. Por outro lado, nós temos também um outro conjunto de bens, bens estes que, às vezes, a administração não usa nem para atender o interesse da sociedade geral e também ela não tem um interesse de utilizá-lo para uma finalidade específica. Mas, pelo critério da titularidade que nós adotamos, conforme mencionamos já no artigo 98, não podemos dizer que estes bens não são públicos, porque ainda eles são titulados por uma pessoa jurídica de direito público integrante da administração pública. Então, a tais bens, nós reservaremos uma nova classificação que é chamada de dominical. Por que bem dominical? Porque dominical se refere à prerrogativa de domínio do Estado. E este bem somente é público porque ele ainda está sob o manto e domínio de uma pessoa jurídica de direito público. Se não estivesse na titularidade do Estado, tal bem seria equiparado a um bem particular. Então, um exemplo, a administração pública pode ter usado durante muito tempo um prédio para o hospital. Então, durante um tempo, este bem estava como um bem de uso especial e o hospital funcionando a todo vapor. Agora, imagine que em determinado momento ela perceba que esse hospital ele já está muito pequeno, não atende muito bem a demanda da sociedade pela qual ela está inserida. Então, a administração pública ela decide modificar a localidade deste hospital e ela aluga um bem mais vultuoso, um bem de maior espaço e transfere a prestação do serviço hospitalar para este outro lugar. Então, veja, quando a administração abandonou esse bem hospitalar, o bem ficou vazio, ficou vago e ficou sem destinação pública, mas ele ainda tinha titularidade do Estado. Pelo fato dele ter essa titularidade, mas não estar dentro de uma funcionalidade pública, ou seja, ele é um bem parado, abandonado, dizemos então que esse bem é dominical. Aí, pessoal, vocês agora vão entender por que é importante separarmos estes bens com prerrogativas especiais no grupo de classificação. Por quê? Veja bem, nós temos, apesar de 3 classificações, nós podemos separá-las em 2 grandes grupos. Um grupo onde estes bens apresentam uma finalidade pública, ela pode ser tanto comum para atender o interesse da coletividade, como especial para atender uma finalidade específica. Mas nós temos um outro grupo que se refere aos bens que não estão tendo nenhum tipo de destinação pública. Um bem que possivelmente está abandonado pela administração pública. Bem este, então, que são os denominados bens dominicais. Por que é importante nós disciplinarmos essas 3 classificações em 2 grandes grupos? Porque a administração ela tem a prerrogativa de exercer o seu ato através de uma finalidade para dizer se este bem será de uso comum, especial ou dominical. Este ato que a administração exerce, onde ele impõe ou retira uma finalidade para a qual o bem serve à coletividade, ele se chama de afetação do bem público. Então, veja, a afetação do bem público, ela traz a ideia de uma concepção antieconômica, porque a administração pública olha para um bem que está disponível no mercado e diz: este bem não pode servir ao interesse meramente econômico da iniciativa privada. Este bem tem que servir a uma finalidade pública, seja ela para servir coletivamente a sociedade no geral, seja ela para servir a administração pública ou a sociedade com uma finalidade específica. Então, pessoal, a afetação é um ato que o Estado possui para poder garantir o uso específico de um bem público e garantir que ele tenha efetivamente
todas as prerrogativas que um bem público possui e seja realmente blindado de eventuais execuções privadas e alcance um patamar acima do que os bens privados possuem. Veja então, pessoal, que a afetação ela não demanda muitas formalidades, mas eu não posso dizer que ela se dá pelo simples uso. A afetação, ela se dá através da manifestação de vontade da administração pública. Manifestação essa que, ainda que seja feita pelo simples uso, ela demanda de um veículo. Que veículo é esse? O ato administrativo, que pode ser por lei, pode ser por uma manifestação volitiva genérica ou oral da administração pública, pode ser por um simples decreto. Não exige uma maior formalidade, mas ele exige um veículo. Veículo este que representa a vontade da administração pública de afetar esse bem. Por outro lado, pessoal, já que nós comentamos que existe o grupo de bens em que não possui finalidade determinada e que nós inserimos aquele conjunto explicado anteriormente, denominado de bens dominicais, então, se a afetação ela se socorre a atribuir uma finalidade pública para o bem, o ato contrário à afetação é a sua antítese, desafetação. Desafetação, então, será o ato administrativo que, via de regra, retirará a finalidade e concepção antieconômica do bem e destinará a ele como um processo prévio para que ele retorne para a iniciativa privada, pois a ideia é que a administração não pode se ocupar de ter muitos bens sem finalidade pública. A titularidade de bens dominicais deve ser a exceção. A administração pública deve ter, em sua grande maioria, bens comuns e bens especiais. Só que, pessoal, a desafetação, ela agora entra numa discussão diferente da afetação, porque se a afetação ela demanda uma manifestação de vontade da administração pública, para a desafetação, às vezes, isso não é necessário que seja expresso. Por quê? A desafetação, ela pode sim ocorrer por uma manifestação de vontade da administração pública num ato administrativo, e isso seria um mundo ideal e perfeito se sempre acontecesse isso, mas ela também pode ocorrer, às vezes, de maneira tácita. Por quê? A administração pública, ela também pode se ver inserida em cenários de desastres. Imagine que acontece um terremoto, um incêndio, e o seu prédio, que às vezes ocupava uma biblioteca, ou uma escola pública, ou um hospital, ele é destruído. A simples destruição daquele bem fará com que o bem que antes ocupava uma função especial, agora não mais possa servir para essa função. Então, por mais que a administração pública não tivesse manifestado sua vontade de desafetar o bem acaba sendo desafetado naturalmente, ou seja, por uma força da natureza. Aí, se a administração pública quiser dar nova destinação especial a esse bem, imagine que pegou fogo na biblioteca ou no hospital. Aí o prédio inteiro é destruído, mas a administração pública não tem interesse de levar a biblioteca ou o hospital para outro lugar. Ela quer construir um novo bem ali. Então, quando ela construir um novo bem, aquele imóvel será um bem especial que servirá ao interesse público da saúde, da educação, enfim, do serviço que ele for prestar. Mas veja, quando o bem é destruído, e no momento em que se tem os escombros e o terreno da administração pública, aquele bem imóvel, ou seja, escombros e terreno, torna-se um bem dominical, porque ele foi desafetado, mesmo que sem a manifestação de vontade da administração pública. Então, é importante que vocês percebam que a desafetação, ela difere um pouquinho da afetação, porque, às vezes, a manifestação de vontade não estará inserida em um cenário de desafetação. Ela pode ou não vir, diferentemente da afetação, que demanda uma manifestação de vontade da administração pública, não importa como ela será feita, para que o bem seja afetado. Certo, pessoal? Bom, vamos continuando, então, a nossa discussão. Começar agora a falar sobre as prerrogativas do bem público pelo qual mencionamos. Pessoal, só um momento aqui que eu vou colocar o computador na tomada, porque eu vi agora que está acabando a bateria. Guarde só 5 minutos.
Pessoal, desculpei o probleminha, mas já corrigindo aqui. Beleza. Bom, vamos retornar. Pessoal, estava dizendo que agora seria a hora de comentar sobre as prerrogativas dos bens públicos, pelo qual nós já passamos durante essa aula, mas agora vamos organizar a exposição dessas prerrogativas. Veja, a primeira das prerrogativas, na verdade, ela é uma das mais importantes, é a impenhorabilidade. Impenhorabilidade significa que este bem ele não pode, por exemplo, sofrer expropriações judiciais ou extrajudiciais de nenhuma maneira, porque este bem está blindado pelo exercício de sua finalidade pública. Da mesma maneira, pessoal, esta blindagem pela finalidade pública torna também o bem público não onerável, ou seja, não pode sofrer direitos creditícios como anticrese, penhor, enfim, denominados outros direitos específicos que possuem a legislação civil. Eles são imprescritíveis, ou seja, não se admite que haja o decurso de prescrição aquisitiva a título de uso capião de bens móveis ou imóveis, ou seja, da uso capião. Mas, pessoal, é importante que só um atento. Uso capião é uma palavra feminina, tá? Então, não é o uso capião, é a uso capião. Por mais estranho que pareça, uso capião é feminino. Então, se vocês forem escrever uma resposta, uma prova dissertativa, não, ou uma prova oral, for explicar, não faça o que eu fiz agora, que eu falei do uso capião. É da uso capião, tá, pessoal? O capião é feminino. Tomem cuidado, porque ela induz mesmo a parecer com uma palavra masculina, mas ela vem em português arcaico, ela é feminina. Enfim, continuando. A uso capião, pessoal, ela é bem estudada no direito civil, porque ela é uma modalidade de aquisição geralmente originária dos bens públicos ou dos bens privados, desculpa, ou derivada, dependendo da modalidade qual uso capião nós estamos tratando. Porém, os bens públicos, por eles não terem a possibilidade de se verem inseridos no decurso de um prazo de prescrição aquisitiva pelo seu desuso ou pela sua não manutenção de finalidade, não se admite, então, que um particular que eventualmente ocupe um bem público desocupado pela administração pública requeira judicialmente ou extrajudicialmente a declaração da uso capião. Porque este particular, quando ele invade o imóvel público, pessoal, ele não está exercendo ato possessório. Vamos agora relembrar conceitos dos direitos reais. Na verdade, o que o particular está exercendo é um ato de clandestinidade deste bem. Se o ato é clandestino, então não tem posse, o que ele tem é detenção. E já que o particular é um mero detentor deste bem público, ele então não pode ter a prescrição aquisitiva socorrida. Entendeu, pessoal? Vamos continuar aqui. De outro lado, pessoal, o STJ, numa decisão assim, particularmente que eu considero esquizofrênica, tá? Para não dizer outra coisa, e o Alexandre Aragão, o Rafael Carvalho concordam também com essa minha posição, ele diz que este entendimento de que o particular exerce detenção do bem público, ele só se aplica quando nós estamos dizendo do particular contra a administração pública. Por isso, então, o particular não pode utilizar uma ação possessória contra a administração pública ou pedir indenização pelas benfeitorias que faz em determinado bem, porque o seu exercício não é de posse, é de detenção, pois seu ato é clandestino. Agora, quando ele tem, por exemplo, um outro particular que tenta invadir o seu bem ou que tenta se socorrer dizendo que o bem é de sua propriedade, mas na verdade o bem é público, se há um particular contra um particular litigando, mesmo que seja em terras públicas, aí o STJ diz que a disputa será de posse e então poderá haver o manejo de interditos possessórios. Na minha humilde opinião, não faz o menor sentido essa decisão, não tem nenhuma razoabilidade técnica pelo que o STJ já tinha decidido anteriormente, mas
Quem sou eu aqui para dizer o que é certo ou o que é errado? Estou aqui para dizer para vocês o que você tem que fazer para passar em concurso público. Então, se você quer passar em concurso público, diga que o particular pode ajuizar o manejo de interditos possessórios contra outro particular, ainda que o bem seja público. E não discuta. Mas fica essa questão. Reflita, porque não faz sentido quando você lê a fundamentação dos dois acordos, tá? Mas não coloque isso na prova, tá, pessoal? Porque coloca só o que está na jurisprudência do STJ. Então, recapitulando, que é isso que vocês têm que levar para a prova. Particular, invade imóvel público. Pode pedir proteção possessória contra o Estado? Não. Por quê? Ele exerce mera detenção. Segundo lugar, particular. De outro lado, está no imóvel público, mas outro particular está brigando com ele. Pode manejar interdito possessório? Pode. Por quê? Aí tem posse. Fim. É isso que vocês têm que guardar, tá, pessoal? Não pensem no sentido que tem isso. Segundo, é o último? Não. Não, é o penúltimo. Nós temos a alienabilidade condicionada dos bens públicos. Por quê? Bom, nós já comentamos que os bens públicos dominicais, eles são bens que estão numa fase transitória de retornar ao mercado privado, ou seja, de voltar a ter uma destinação econômica. Então, é por isso que a característica dos bens não é a inalienabilidade, é a alienabilidade condicionada. Por quê? Via de regra, bens comuns, bens especiais, não poderão ser alienados. Porém, se eles se tornarem bens dominicais, se eles respeitarem alguns critérios de condições, eles podem ser alienados. Então, olha, isso é muito importante porque tem muito livro que fala sobre isso errado. A característica do bem público não é a inalienabilidade. Porque se você fala que o bem público é inalienável, você então está dizendo que todo e qualquer bem público é inalienável, o que é errado, porque o bem dominical pode ser alienado se ele respeitar algumas condições e critérios que nós comentaremos agora. Então, o certo é você dizer que a característica da prerrogativa de alienação do bem público é a alienabilidade condicionada, pois os bens comuns e os bens especiais são inalienáveis. Porém, se eles se tornarem bens dominicais e respeitarem alguns critérios de alienação, eles podem ser alienados. Então, guardem muito bem, porque em prova objetiva, se você ver isso na questão, você vai assinalar e vai lembrar. Mas numa prova dissertativa, numa prova oral, você colocar isso para o examinador, ele vai ver que você entende de direito público, ele vai ver que você não é um mero amador. E aqui não é para se preparar amadores, aqui é para preparar profissionais do direito. Então, profissional do direito não fala que o bem público é inalienável, que eu tenho certeza que você já deve ter passado em algum lugar na faculdade e alguém te falou isso. Não. Profissional do direito fala que bem público possui a característica de alienabilidade condicionada. Então, nunca mais vocês vão esquecer isso depois dessa aula, tá, pessoal? E quais critérios são esses? Agora, eu só vou mencioná-los, porque são critérios didáticos e vocês podem depois ler no material e na doutrina de vocês. Mas os critérios são, primeiro, o ato da desafetação, que nós mencionamos para retirar o interesse e o critério público, a declaração de interesse público, o ato de justificação para a alienação deste bem, a avaliação para saber qual é o valor deste bem e, caso nós estamos nos tratando de bens imóveis, precisaremos da autorização legislativa. Por quê? Porque o artigo 17, seus incisos, lá da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, diz que, via de regra, o bem imóvel, para ser alienado, se ele estiver na regra geral e não na regra excepcional dos seus incisos, o artigo 17 fala que precisa da autorização legislativa. Pronto. E aí, por fim, já que mencionamos na lei, ou seja, a lei que todo mundo ama, precisa de licitação. Somente não se licitará se estiver em uma das hipóteses excepcionais que o artigo 17 coloca nos seus incisos. Tá? Então, pessoal, sobre o caráter geral dos bens públicos, é isso que eu teria para dizer para vocês. Aí, vou passar pelo material e agora vou explicar como funcionará um pouco a metodologia da aula. Em primeiro lugar, dentro da teoria geral dos bens públicos, nós temos algumas formas de alienação próprias que não são
propriamente as formas de alienação que se dá entre o particular, por exemplo, que é a compra e venda. Tais formas são a concessão de domínio, a investidura, a incorporação e a retrocessão e a legitimação de posse. Isso você estuda com maior rigor dentro do tema de serviços públicos e principalmente dentro da doutrina. Então, trouxe para vocês aqui no material que vocês leiam em casa um resuminho dessas formas de alienação próprias do direito público. Então, vocês vão dar uma lida. E caso vocês achem que precisam de algo mais aprofundado para entender, busquem na doutrina de vocês no capítulo ou de bens públicos ou de serviços públicos ou de licitações que vocês encontrarão essas modalidades, tá? O uso de bens públicos por particular, pessoal, trouxe no material de vocês as classificações que se dá a respeito de uso de bens públicos por maneira comum, especial ou privativo, mas isso é um tema também que você vê com maior profundidade na aula de atos administrativos. E quando eu der aula de atos administrativos que se avizinha, eu falarei melhor sobre isso. Mas leiam o material que eu trouxe, porque é importante que vocês tenham um contexto genérico, tá bom? E aí eu trouxe para vocês um aprofundamento sobre os requisitos para o uso de bem privativo e quais instrumentos a administração se socorre, que é a autorização e a permissão. Novamente, não explicarei isso agora com maior rigor, porque isso será explicado na aula de ato administrativo. Fica melhor para vocês entenderem. Mas já está no material para vocês lerem e se familiarizarem com este tema, tá? Então, por isso que eu estou mencionando aqui. A concessão de uso também é a mesma coisa. Falaremos quando tratar sobre ato administrativo, mas é interessante que vocês leiam isso no material para começar a se contextualizar e familiarizar com o tema, tá? Concessão de uso para fins de moradia não é um tema do direito administrativo, é um tema do direito urbanístico. Mas eu trouxe aqui para vocês porque volta e meia, às vezes, em direito administrativo, algum edital bem sacana pode colocar para vocês, e às vezes cai. Então, deem uma lida nesses tópicos, não é um tema difícil e, basicamente, ele é um tema legislativo. Por quê? Ele está totalmente positivado no Estatuto da Cidade. Então, eu indiquei depois um artigo para vocês que vocês devem ler e eu trouxe estes tópicos, que são os tópicos importantes que vocês precisam entender a respeito da doutrina. Então, não tem muito o que eu explicar aqui, pois ele é autossuficiente. Lembre-se do que eu disse para vocês no começo da aula. A aula é interessante para criar um raciocínio jurídico, não para ficar lendo material e lendo dispositivo de lei, porque se você faz em casa, aí não é tempo produtivo para mim e muito menos para você. E você que estuda sabe que o tempo é precioso, então não pode perder tempo, tá? Novamente, mas não deixe de ler, tá? Não é porque eu estou explicando que não é importante. Não é importante falar sobre isso porque eu meramente iria ler para vocês o que está aqui, porque não tem muito o que eu explicar, como eu expliquei a respeito de teoria, a respeito de entendimento jurídico, dos tópicos que eu falei anteriormente, tá? Agora, pessoal, um último tópico de finalização da nossa aula, eu trouxe para vocês os bens da União. Novamente, é um tema da lei, e vocês vão lá no artigo 20 e vão ler sobre este tema. Mas aqui tem alguns comentários que nós podemos fazer. Por quê? Quando se trata de bens públicos federais e da União, nós temos muitas decisões do Supremo Tribunal Federal que interpretam esses artigos, dão delimitação e dão alcance. Então, o que é interessante é que depois que vocês leem o artigo 20 da Constituição, vocês tenham em mente isso que eu vou passar para vocês. Nos 10 minutinhos finais agora da aula, eu vou trazer alguns julgados específicos que foram trazidos durante os últimos 4 anos sobre bens públicos federais, que são coisas que volta e meia aparecem nas provas e é o que é importante que vocês não vão encontrar dentro da Constituição ou na doutrina. Isso que eu vou trazer para vocês agora. O que é importante para vocês terem em mente, primeiro, pessoal? O rol dos bens lá do artigo 20 da Constituição Federal, nós não podemos falar que ele é um rol exaustivo. Por quê? Ele é um rol meramente de identidade exemplificativa de quais são os bens federais. Então, este rol geralmente é interpretado pelo Supremo Tribunal Federal de maneira ampliativa. E dentro de cada inciso do artigo 20, dentro dos bens específicos da União, nós temos a interpretação sobre delimitação e alcance do que é o conceito.
Então, nós começaremos agora a tratar o conceito de alguns bens da União para que vocês entendam qual é a abrangência. O primeiro deles que eu quero falar para vocês é alguns comentários sobre terras tradicionais ocupadas pelos índios. Direito indígena no Supremo Tribunal Federal é algo que volta e meia aparece, principalmente no caso emblemático que nós tivemos há tempos atrás julgados, que é o caso da demarcação de terras indígenas da reserva da Raposa da Serra do Sol. Então, é um tema muito importante porque você definir a abrangência do que são terras ocupadas por índios, tradicionalmente ocupadas por índios, você poderá saber o que é ou não terreno passível de demarcação para finalidades de proteção dos direitos indígenas. E aí você me pergunta, professor, o que é então uma terra ocupada por índio? Basta lá eu ter um curumim lá com cocar ocupando um terreno no meio da floresta, é terra indígena? Basta lá eu ter um grupo, sei lá, de tupinambás com uma oca na terra indígena? Não, não é bem assim. Existe um critério jurídico para se definir que é uma terra indígena. Se não, pessoal, o território brasileiro inteiro seria uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios, pois antes de nós, os índios estavam a todo lugar aqui. Então, você tem que demarcar todos os espaços como terras indígenas. Não dá para usar esse critério. E também não dá para usar o critério ótico das brincadeiras que eu falei agora, porque senão os índios perderiam muitas terras que eles teriam o espaço de ocupação. Então, qual foi o critério adotado pelo Supremo Tribunal Federal? Critério este que está exposto no recurso extraordinário que delimitou a demarcação da reserva Raposa da Serra do Sol. O critério é que, se a terra indígena foi demarcada até antes da Constituição de 88, este aldeamento é considerado terra tradicionalmente ocupada por índios. Então, qualquer terra que foi demarcada até lá, todas se tornam aldeamentos indígenas, ok? Então, primeiro critério, critério temporal sobre a promulgação da Constituição de 88. Mas, ainda assim, mesmo após o processo de demarcação prévio à Constituição de 88, pode-se surgir terras que se descubram que são tradicionalmente ocupadas por índios. Por quê? Terras tradicionalmente ocupadas por índios, além daquelas que eles habitavam na data da promulgação da Constituição de 88, marco temporal, nós temos também terras em que você encontra efetiva relação de ocupação dos índios com tradição, ou seja, não é um índio que se estabeleceu lá e montou um assentamento. Não, são indígenas que, quando você faz estudos antropológicos, estudos sociais, é por isso, então, que é muito importante um órgão que nós temos no nosso país chamado FUNAI, que é falei errado, não é um órgão, uma autarquia, desculpa, a FUNAI é uma autarquia. A FUNAI, com seus estudos antropológicos e sociais, ela consegue identificar alguns locais em que os índios não só ocupam fisicamente, mas eles já estão lá há um determinado tempo grande que relaciona sua ocupação com a tradicionalidade da terra. Então, aí, depois da Constituição de 88, pessoal, toda terra que for demarcada agora vai ser demarcada quando se comprova que há um marco de tradicionalidade na ocupação indígena. Então, olha que complexo. Temos dois tipos de demarcação de terras indígenas que se diferem. Primeiro, tudo aquilo que foi marcado como terra indígena até a promulgação da Constituição de 88 é terra indígena, ou seja, critério meramente formal temporal. E, depois da Constituição de 88, tudo aquilo que se comprovar por um processo administrativo efetivo que há uma relação de simbiose entre índio e terras na questão de tradicionalidade, ou seja, o marco da tradicionalidade da ocupação. Então, é isso que vocês precisam saber para o que é uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Então, quando você lê no inciso do artigo 20, terra tradicionalmente ocupada por índios, você tem que ler com este entendimento, tá? Outra questão importante sobre bens de domínio da União. Existe o seguinte: se há dúvidas a respeito se um bem é público ou não, este bem, por presunção, será da União ou este bem, por presunção, será do particular?
É óbvio que a Fazenda Pública Federal defende a tese de que presume-se que o bem integra o patrimônio público, porque ele se incorpora a um conceito que nós comentaremos agora, que se trata de terras devolutas. O que são terras devolutas? São uma pluralidade de bens que não possuem nenhuma afetação pública e são incorporados em domínio privado. Via de regra, a Constituição deu a titularidade das terras devolutas aos estados, mas a União, excepcionalmente, poderá ter a propriedade dessas terras devolutas caso ela seja indispensável à defesa de fronteiras, fortificações, construções ou aquelas que foram denominadas de defesa ao patrimônio ambiental. Então, essas terras devolutas serão da União. Se não forem assim, serão dos estados. E por que eu trouxe esse conceito de terras devolutas e eu quis correlacioná-lo com a respeito da presunção de domínio? Porque essa é a tese que a doutrina majoritária e a Fazenda Pública defende, de que existe uma presunção de domínio público por aqueles bens que não possuem registros e se há dúvida se eles são públicos ou privados, pois eles se inseririam no conceito de bens como terras devolutas. Mas não é bem assim que o STJ entende. Então, o que o STJ entende é que não existe uma presunção de dominialidade pública por aquele bem que existe dúvida se ele é público ou privado. Se a Fazenda entende que este bem é público e entende que é um bem de terra devoluta, pois que prove. Pois ela tem o ônus da prova, ela tem a maior condição probatória de provar que esse bem é público. Se ela não provar, não existe presunção de que um bem é uma terra devoluta. Entende-se, então, pessoal, que a inexistência do registro imobiliário do bem objeto não induz presunção de que o imóvel seja público, ou seja, que é uma terra devoluta, tá? Então, lembre-se, apesar da doutrina majoritária de direito administrativo e a Fazenda Pública em juízo entender que existe presunção de dominialidade pública para terras devolutas, não é assim que o STJ entende, pois o STJ entende que a administração pública deve provar essa dominialidade de bens, tá? Numa prova objetiva, adotem sempre a posição dos tribunais, então adota o STJ. Agora, na prova discursiva, se você for principalmente fazer uma prova de advocacia pública, cite as duas. E se você, inclusive, fizer uma peça processual em que você é a Fazenda Pública como parte, defenda bem mais a doutrina majoritária que eu citei aí, do Carvalho Filho, de Pietro, Lucas Furtado. Mas, óbvio, não deixe de mencionar que o STJ tem essa posição, pois é muito importante. E, particularmente agora, minha opinião é que eu concordo com o STJ e não com a tese da Fazenda. A Fazenda, se ela quer provar que o bem é público, ela tem recursos suficientemente passíveis de serem provados. Então, eu não concordo com a doutrina majoritária do direito administrativo, tá? Essa é a minha opinião. Bom, terrenos marinhos e seus acrescidos, vocês vão ler lá na Constituição, está bem. Terrenos marginais reservados também e as faixas de fronteira. Então, aí, quanto a isso, não tem bem o que eu explicar. O que eu queria dizer era mesmo sobre as terras devolutas e as terras indígenas, que é onde às vezes causa mais confusão. E se vier uma questão à sua prova, pessoal, sobre bens da União, é onde eu acredito que vai ter uma cobrança de algo mais complexo, tá? Pessoal, sobre bens públicos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá? Foi uma aula relativamente extensa, passei 5 minutos aí do horário programado, nós começamos, era 19h23, estamos terminando agora, quase com uma horinha a mais da aula. Então, percebe que teve bastante conteúdo, exposição bastante aprofundada e que vai te dar um subsídio bem legal para que vocês agora possam ler a legislação e estudar com maior profundidade esse tema da doutrina. Pois, volto a dizer, a aula só se completa se você fizer os 3 ciclos de estudo em conjunto, tá? Então, pessoal, desejo muita sorte, muita força nessa caminhada de vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou se você é um amigo da insônia, uma boa madrugada, tá? E não desistam, firmes e fortes, pois a caminhada é longa, mas a trajetória é recompensadora e o resultado mais ainda, tá, pessoal? Um forte abraço e fiquem com Deus.